Olá, gente. Estou eu aqui, Lori, mais uma semana, em cima da minha bola de fit. E quero conversar com vocês, mais uma vez, sobre a ginástica como a filosofia da saúde. Exatamente. Ginástica como filosofia, como maneira de você pensar a saúde, né? Muito bem. O corpo pode te ensinar a ter saúde. Você não precisa simplesmente ficar lendo tratados de medicina para você entender a sua saúde. Basta você ter um pouco de atenção, entender o seu corpo, ter um pouco de autoconhecimento, que você pode cuidar muito bem da saúde. No vídeo passado a gente falou do sistema Ayurveda, não do sistema Ayurveda, eu falei única e exclusivamente, eu dei uma rápida pincelada muito simples e muito introdutória do sistema Tridosha. O sistema Tridosha é uma forma de apresentar o corpo humano e suas características físicas e temperamento. Então, no vídeo passado a gente viu que existem 3 doshas, vamos colocar aqui como temperamento, não é a tradução mais adequada, temperamento. 3 doshas. Kapha, quando predomina em você os elementos terra e água, Kapha, né? Então é um indivíduo mais parado, as coisas começam lento, a velocidade vem com o tempo, são mais de observação, se atém mais à segurança física, não? E outras características mais, né? Então existe a predominância desse temperamento, né? De quando água e terra se juntam, né? Você fica mais pesado. Existe um segundo temperamento chamado Pitta, que é quando o elemento fogo e água se associam e eles se tornam predominantes aí na tua maneira de levar a vida, e também isso se expressa no corpo, né? O Pitta é o temperamento aceso, digestivo, muito rápido, né? Eu sou Pitta, minha predominância. Não que eu não tenha os outros elementos. Para explicar rapidinho assim, né? Eu tenho 63, respondendo o questionário, a gente responde um questionário extenso sobre isso para saber que forças predominam em você, né? Quando você vai fazer uma consulta ayurvédica, o teu terapeuta, quanto mais cuidadoso ele for, maior é o questionário que ele faz para justamente te poder, né, perceber quais as predominâncias de elementos que você tem. Eu tenho aqui, né, bastante Pitta, tem um pouquinho de Kapha, de Vata, e Kapha, assim, pouquíssima predominância de elementos de terra e água, né, no meu temperamento, né, no meu sistema energético, não? Então a gente é mais colérico, mais irascível, mais impetuoso, mais intuitivo, é sempre o primeiro. Claro que a gente paga umas faturas bastante caras por causa disso, não? Mas te dá confiança para muita coisa também, né? A gente não pensa para fazer, esse é o problema do Pitta, não? E depois tem aqueles que predominam o ar e o éter no seu temperamento, nas suas forças internas, e que são os Vatas, né? Que são os indivíduos com uma criatividade mental, pensamento, e acompanham a vibe, mas o problema é que às vezes os Vatas saem da terra, né? São indivíduos que saem magros, altos e pele seca. Os Pitta já têm a pele um pouco mais úmida, né? Fogo, água produz umidade, um pouco calorzinho, né? O Pitta é sempre uma pessoa com quentinho, né? O Kapha já é o mais gelado e o Vata é o mais seco, né? O de pele seca e por aí afora. E aí apresentei para vocês também uma das maneiras de você ir dia a dia, cotidianamente, não deixando que esses elementos aí predominem demais, né? Eu me cuido com esse óleo hidratante em barra, que é uma invenção minha e da Zero. A Zero já está produzindo e já colocou no mercado essas barrinhas de óleo hidratante. Esse é o Vata, eu utilizei ele um pouquinho antes da nossa conversa para me deixar a fala mais pausada, as ideias mais claras, mais fluidas, flow, ar, movimento, tudo pairando né, junto aqui, a gente comungando de uma ideia, e para que não deixar também o meu Pitta falar coisas que eu não devo e deixar os meus ímpetos aflorarem aí, não? Então é isso. E daí, hoje pela manhã, eu usei o meu Kapha, que esse é hidratante puro para mim, porque eu tenho algumas escamaçõezinhas e de vez em quando eu preciso baixar o meu fogo e baixar bem, então eu tenho que jogar terra e água nele
porque senão eu acabo aí fazendo coisas que eu não devo. Não digo coisas desastrosas, né? Às vezes você está está cozinhando muito rápido, está arrumando ali tua bicicleta com muita velocidade, daí machuca a mão. O Vata sempre calma, faz devagar, calma, o mundo não vai acabar. Não? Dá uma sentada, te põe no chão aí para você fazer algumas tarefas que te exijam paciência. Viram como essas coisas ajudam? E isso você não vai encontrar nas estantes de ginástica, você não vai encontrar isso nos livros de ginástica. A gente precisa romper, às vezes, a barreira dos livros e das estantes e também as barreiras físicas mesmo, né? O sistema Ayurveda é um sistema indiano, mas é um sistema muito antigo, gente. É muito antigo. E não vamos dizer que é esotérico, que é mágico, não. O Ayurveda é a observação de anos e centenas de anos de mestres. A única diferença é que o Ayurveda, a transmissão foi muito oral, né? E não é um problema, era a característica da época, era como se transmitia, não? E muitos outros conhecimentos. Essa coisa de escrever conhecimento e transmitir é coisa recente na história do ser humano. Antigamente as coisas eram contadas aqui. E você tinha que, para ensinar e transmitir conhecimento, você tinha que colocar muitas vezes adereços, né? Imagine nos anos 1100 você dar uma aula de fisiologia explicando o ciclo de Krebs. Ninguém ia, não tinha isso. O mundo estava cheio de outras formas de comunicação, talvez um pouco mais esotéricas, mais mágicas, não? Eu acho uma pena que a gente tenha perdido esse lado esotérico, né? Entendendo aqui o esotérico como autoconhecimento, não esotérico como essas coisas de magia negra e transcendentalismos em geral. Entendendo esotérico com S, como a gente utiliza em português, que é o esotérico com S que se refere a autoconhecimento. E falando de autoconhecimento, o autoconhecimento também ajuda muito a nossa prática ginástica, muito. E eu vou indicar um livro para vocês, maravilhoso, que é o livro que eu vou indicar essa semana, meu Ex Libris, que está lá na minha estante, e essa semana eu peguei ele de novo, e olha, que delícia encontrar uma pessoa que escreve bem e sem complicações. Eu fiz um post no Instagram sobre esse livro e um outro, do Júlio Évola, que no post eu escrevi assim, cara, depois que você lê esses dois livros, eu acabei lendo esses dois livros juntos, esses meses aí, fiquei com a sensação que eu era um ignorante completo. Exatamente. Esse Júlio Évola e este senhor alemão aqui, que escreveu essa obra sobre o Hara, o centro vital do homem, essa concepção japonesa de vitalidade, eu li esse homem e falei assim, meu pai amado, como eu sou ignorante, não sei escrever, e me questionei a minha seriedade mesmo. Falei, acho que eu não sou sério, acho que eu nunca estudei com tanta seriedade. Sempre fiquei estudando assim, sabe? Mas estudar sério, escrever com seriedade, isso aqui é muito sério. Isso é muito sério. O Júlio Évola também, são dois autores muito sérios. Vamos lá, Hara, Centro Vital do Homem. Então, isso aqui é uma obra japonesa. O Hara é um conceito muito antigo que os japoneses têm de centro energético, centro vital. A tua vitalidade mora exatamente entre 3 e 5 centímetros abaixo do teu umbigo. E segundo o conceito que se apresenta aqui, estou falando muito rápido e muito vulgarmente sobre ele, hein? Você tem que ficar conscientemente aí, ou como a gente diz no yoga, foco mental diuturnamente colocado aí no teu Hara. Se você sabe onde está teu Hara, você sabe onde você está. Outras coisas interessantíssimas dessa obra, você não vai encontrar isso aqui no livro, numa estante de ginástica, você vai encontrar isso aqui na estante de autoconhecimento. Se você encontrar, porque na verdade isso aqui não é um livro de fácil de se encontrar. Para vocês verem, eu estou aqui com uma cópia impressa. Eu tenho ela em PDF, na verdade eu leio ela nos devices, mas eu imprimi ela aqui para poder mostrar para vocês, certo? Então veja bem, o Durkheim, que é esse alemão, ele é bastante severo. Primeiro que ele acha que a gente tem uma resistência. Ele é bastante psicológico, né? Ele vai bastante pela psicologia. Ele tem muitos estudos em psicologia. Já está morto. E ele diz primeiro que a gente resiste a amadurecer. Resistimos muito a amadurecer. E esse é um aspecto muito negativo, né? Porque é mais ou menos você criar
todo um conjunto de coisas ao redor de você que te impedem de você entender coisas que só o tempo e o desenvolvimento podem te dar. Quando você resiste em amadurecer, você está impedindo que determinados conhecimentos se aproximem de você. E digo isso porque são conhecimentos que vão se aproximando de você naturalmente. Então vamos nos comparar, por exemplo, com uma árvore, né? Como alguém da natureza que possui os mesmos elementos que temos nós, como dizia o Ayurveda. Né? Uma árvore ela é composta dos mesmos elementos, água, ar, terra, fogo, ela tem todos esses elementos que nós também temos. Não? Só que a árvore, ela não tem o que a gente costuma entender, né? Este eu, esta consciência de que eu sou eu. A árvore ela não tem o autoconhecimento, ela não tem o esoterismo. Então ela se abre plenamente à natureza e o tempo e o desenvolvimento vão dando para ela as formas de vida. Ela vive naturalmente com isso. Só que ela se desenvolve. Né? E é isso, ela está aberta ao mundo e ela vai adquirindo aquelas coisas que o desenvolvimento vai dizendo que ela deve adquirir. Então ela deve adquirir mais raiz, tem que estender mais raiz, tem que crescer, tem que ter mais folha, por aí ela vai buscando essas coisas conforme o desenvolvimento dela vai apontando. Nós, os seres humanos, nós temos vários impedimentos para o nosso desenvolvimento. Não quero nem comentar no nosso sistema educacional, não vou comentar no nosso sistema de saúde, porque parece que eles propõem mais impedimentos do que desenvolvimentos. Não? Ou o suposto desenvolvimento que eles propõem, às vezes não coincidem exatamente com o nosso natural. O que é interessante do livro Hara é que o autor explica tudo em tríades, então fica bem fácil de entender. Né? Então a gente precisa para ele, sempre essas tríades aparecem. Primeira tríade que eu achei interessante. Vamos pensar na ginástica. Ginástica. Experiência, vamos entender a experiência como exercício realizado. 2. Consciência da experiência. Você fez o exercício e você organiza ele na sua cabeça. Senti isso, aconteceu aquilo, não consegui fazer isso, consciência, Consciência, ok? Aprendizagem, cognoscência, conhecimento. Então, experiência, conhecimento e depois exercício, prática. E você vai aperfeiçoar as tuas sensações. É isso, não tem como escapar disso. Não tem como evoluir na vida em qualquer aspecto se você não seguir esses 3 aspectos. O problema é que a gente agora, com a sociedade da informática e com a sociedade do conhecimento e por aí afora, a gente faz o quê? A gente experimenta, conhece e acha que já sabe. E a gente não faz o exercício. Vou dar um exemplo infantil. Né? Eu tenho um sobrinho que sabe fazer tudo. Então a gente vai para o terreno, vai aqui para o jardim e diz assim, olha, eu vou plantar tal coisa. Eu sei fazer isso, porque eu já vi um vídeo sobre isso. Eu falei, aí eu começo a dizer assim, você sabe ou você viu um vídeo? Porque a verdade só existe quando a gente pratica. Né? Então, por mais que me diga uma coisa verdadeira, pratico ela, escaneio ela em forma de conhecimento, em forma de consciência, cognoscibilidade e, por fim, pratico para saber se este conhecimento que eu adquiri é válido ou não é válido, vai pelo caminho ou não vai pelo caminho. É só o exercício físico que pode aperfeiçoar as minhas práticas anteriores. Então, se você quer evoluir, ultrapasse esta barreira do eu sei. No Ashtanga Yoga, né, se diz, e a professora Ione, que me ensinou Ashtanga, o princípio da Ashtanga, ela sempre postou nas mensagens dela, pratique que tudo vira. Ou seja, você começa a praticar e as coisas começam a se transformar naquilo que elas podem ser. Né? Então, isso. Outra tríade interessante dele é a tríade que, o ser humano, diferente dos outros, ele precisa ter consciência.
né? Então, a árvore, os bichos, eles não precisam ter consciência, mas nós temos que ter consciência. Agora, a consciência não é a fase final. Para o autor, nós temos que saber que nós somos diferentes, nós temos que ter consciência de que nós somos diferentes dos outros, né? Mas a gente, depois da consciência, a gente precisa voltar a se comungar com a natureza, né? Para que isso? Porque o ser humano precisa saber o que ele está fazendo. É só assim que ele se realiza. É que quando ele começa sendo manifestação da natureza, tem consciência disso, aprende e depois aplica esse conhecimento para ele se aproximar ainda mais da natureza e ter o seu pleno desenvolvimento realizado. Tem mais coisas para falar sobre o Hara, muito mais coisas. Eu indico muito esse livro. Olha, independente de você fazer ginástica ou não, leia. Se você é uma pessoa que está procurando se aperfeiçoar e se melhorar, e o que é importante aqui no Hara isso também tem no Yoga, união. Então, você precisa unir a imagem que você tem de si mesmo. Você precisa unir-se à sua natureza específica. O problema é que nós estamos invadidos da natureza de um monte de outras pessoas. E a gente não sabe quem a gente é. Por mais que, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, esse não é você. Não, esse é o eu que... É o yo, como diz ele, porque a obra está em espanhol. É o yo que colocaram em cima de você. Presta atenção. Lê o Hara e pratica. Boa semana.